Oi, mulher maravilhosa! Seja bem-vinda ao episódio número 8 do Desperta com a Nutri, onde neste programa eu ajudo mães a emagrecer de forma saudável e alcançar o seu peso ideal em 12 semanas, sem deixar de comer o que gosta. Prazer, eu sou a nutricionista Natália Oliveira, nutricionista comportamental, e hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre o equilíbrio entre a maternidade e o autocuidado. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa primeiro entender o que é o autocuidado. E aí, quando a gente tá falando da mãe no pós-parto, e aqui deve ter algumas mães que também estão me assistindo, quando a gente fala de mãe no pós-parto, a mãe tem muito esse cuidado com o bebê, porque, claro, o bebê acabou de nascer, a mãe precisa ter esse cuidado e esse olhar com o bebê. Mas o autocuidado tem uma diferença, o que é autocuidado e o que é cuidado. Cuidado é o cuidado que a gente tem com o outro, né, com as pessoas, a gente tem esse cuidado do cuidar. Quando a gente está falando de autocuidado no pós-parto, a gente está falando sobre o cuidado da mãe com ela, né? Esse autocuidado dela com ela. E que muitas vezes ele é deixado de lado, ele não é priorizado em nenhum momento. E a mãe passa naquele momento, né? Que é toda aquela transição, na parte hormonal, que a mãe fica com toda aquela alteração que a gente tem no pós-parto, né? Um período muito sensível, em que a mãe fica muito vulnerável. Ela passa nesse momento a ter esse cuidado apenas com o bebê. E esse autocuidado, ele fica um pouquinho de lado. Então, a mãe não tem esse cuidado com ela no pós-parto. E aí, quando a gente está falando do equilíbrio entre a maternidade e o autocuidado, a gente precisa entender essas diferenças desse cuidado e quando a gente fala do autocuidado entre a mãe. E por que é importante, por que a gente tem que aprender a equilibrar esse autocuidado da mãe no pós-parto? Porque a mãe também precisa ser olhada com carinho, com amor. Se essa mãe não tem rede de apoio, certamente ela precisa que as pessoas próximas a ela estejam atentas a esse período de vulnerabilidade da mãe. Porque ela vai estar passando, se é uma mãe de primeira viagem, ela vai estar passando por muitas mudanças. Uma dessas mudanças é essa adaptação, é esse conhecer o seu bebê. Porque a gente até então, a gente, né, carrega 9 meses e quando nasce, a gente vai conhecendo aquele serzinho ali, olhando para ele, cuidando dele. Então, tem todo esse momento de adaptação da mãe no pós-parto. E aí a mãe vai criando a rotina dela ali, né? Ela chega em casa da maternidade, ela vai entendendo o que funciona para ela, o que não funciona. E tem toda essa parte desse cuidado dessa mãe. E a partir do momento que vão se passando os dias, pode ser que essa mãe, ela vá, né, ela vai passar pelo período do puerpério, e tem algumas mamães que passam também pelo período de baby blues, que ela fica ali mais sensível, ela chora mais, então tem toda essa questão dessa mãe. E o que acontece? Quando a mãe vai passando os dias e ela acaba não tendo esse autocuidado com ela vai se deixando um pouquinho de lado. Você que é mãe, não sei como foi o seu pós-parto, né? Esses primeiros dias. Comenta aqui pra mim, depois eu gosto de ler depois pra entender exatamente como é que foi esses dias pra você do pós-parto. Eu me lembro de, muito antes da maternidade, pensar em uma rotina. Só que quando a gente pensa numa rotina ali no pós-parto, o que acontece depois? Tudo muda, porque a gente não sabe se o bebê vai dormir, se o bebê realmente quanto tempo ele vai dormir, se eu vou ter dificuldade na amamentação, se vai ser tranquilo, se não vai. A gente vai passar por muitas dificuldades nesse período. Então a gente não sabe exatamente, é só na prática, a mãe vivendo ali aquele dia a dia que a gente fala assim, caramba, tá sendo muito difícil, ou assim, até que eu achei que eu tô me saindo bem. Então tem sempre aquelas oscilações do 8 ou 80, se eu tô indo bem ou se eu não estou indo bem nesse período. Mas se a rotina dessa mãe, ela não tá funcionando muito bem, ela provavelmente vai estar sem dormir. Se ela tiver com dificuldade no amamentar, ali com dores, de repente com fissuras, vai ser um período muito mais delicado, porque a mãe passa a ter essa cobrança de se culpar por não estar conseguindo amamentar. Será que meu bebê realmente está sendo amamentado da forma como ele deveria? Será que meu bebê está ganhando peso? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Passa tantas coisas na nossa cabeça no pós-parto, que a última coisa que você vai pensar é nesse autocuidado. E estava dando evidências científicas falando sobre como nós temos que ter esse olhar do cuidado com a mãe, né? Fazer toda uma parte de confortar essa mãe nesse período. E o autocuidado, como que a gente pode fazer para que essa mãe tenha, ela possa investir nesse autocuidado? E por que investir no autocuidado, quando a gente está falando de maternidade, é tão importante para as mães? Quando a gente investe no autocuidado,
a gente tem esse momento nosso, esse momento da mulher em si, porque vai ter a mãe ali, mas por trás dessa mãe tem uma mulher que existe e que ela precisa ser cuidada, ela precisa ter o tempo dela, ela precisa ter o momento dela, onde ela se cuida, onde ela tá olhando para ela e tendo esse olhar para ela de realmente, de repente tomar um banho um pouco mais demorado, ou de repente ter aquele horário que você vai realmente fazer a sua unha, aquele horário que você vai de repente conseguir lavar o seu cabelo, que seja, que é uma coisa simples, mas tenho certeza que se você também é mãe, pode ter acontecido já você ter passado tipo, uns 2 dias, 3 dias e falou assim, caramba, eu não consegui lavar meu cabelo, assim, tudo muda, né? Quando a gente tá falando de pós-parto ali, de logo depois quando a mãe volta da maternidade. E o que acontece? Investir tempo no autocuidado, ele é primordial, porque além de cuidar da saúde física dessa mãe, a gente vai estar também tendo esse cuidado com a saúde mental dela, porque isso influencia. Enquanto a mãe está nessa recuperação do pós-parto, a gente, claro, a Maria sai da maternidade já pronta, com o corpo recuperado, tipo assim, ufa, nada aconteceu. Mas não, levaram 9 meses para você poder, né, o bebê se desenvolver, para o bebê poder nascer. Então vai levar um tempo para essa mãe recuperar esse corpo no pós-parto. E a gente, no pós-parto, precisa dar estímulos para que essa mãe se sinta realizada, para que essa mãe se sinta feliz, para que ela tenha atividades que sejam prazerosas. Porque no pós-parto, a mãe não dorme direito, então a gente já tem um dos pilares do emagrecimento, né, já muito afetado, que é a questão do sono. A mãe já não dorme já direito por conta da rotina do bebê, por conta de ter que acordar para amamentar. Então a gente precisa, sim, fazer com que essa mãe tenha estímulos, né, de neurotransmissores que vão dar esse bem-estar para ela. Então, gerar dopamina para essa mãe para que ela se sinta feliz. E como é que a gente faz isso no pós-parto? Tendo esse autocuidado, que seja coisas simples, coisas pequenas e que eu vou falar com vocês até o final dessa live. Eu vou dar 4 passos pra gente, né, seguir, para que a gente possa encontrar o ponto de equilíbrio entre a maternidade e o autocuidado dessa mãe. Então, qual que é o melhor momento pra gente se atentar ao autocuidado no pós-parto? A partir do momento que essa mãe chega, que essa mãe chegou em casa, a gente precisa ter esse cuidado. Se é uma mãe que não tem rede de apoio, e eu sempre falo sobre mães que não têm rede de apoio, eu tenho muita empatia, né, nesse sentido de falar com as mães também que não têm rede de apoio, porque eu não tive. Então eu me lembro de que, assim, eu falo que marido não é rede de apoio, né, ele tem o mesmo papel que eu, então ele me ajudava, né, no meu parceiro ali de jornada. Então sempre falei pra ele ficar atento aos sinais, se eu estava me deixando muito de lado, se eu estava ficando muito estressada, se eu estava muito sobrecarregada, para que a gente pudesse dividir as tarefas nesse momento, que era tudo novo para mim, mãe de primeira viagem, e também tudo muito novo para ele, pai de primeira viagem. Então que a gente tinha que se ajudar nesse período. E a gente tinha esse combinado, sabe, de se ajudar. E eu sempre tive esses momentos de querer fazer skincare, de querer fazer, sabe, rotina, assim, de capilar, de hidratação do cabelo. Essa semana é a semana da hidratação, essa semana é da reconstrução. E quando a Iris, minha filha, nasceu, eu realmente vi que era muito difícil, né? Porque a gente, primeiro que eu nem lembrava, né? Foi uma das coisas que eu senti que afetou a maternidade, foi a questão da memória. Eu nem me lembrava qual tinha sido minha última hidratação, o que eu tinha feito no cabelo. Enfim, a gente só ia vivendo, né? O primeiro mês ali foi um mês de muita adaptação. E sem rede de apoio, assim, foi ainda mais complicado pela questão do tempo. O marido volta a trabalhar, aí eu fiquei ali um tempo sozinha, tendo que ficar com a bebê ali cuidando e dando conta de tudo. Então muitas coisas se passaram assim pela cabeça nesse período. E por que o melhor momento pra gente se atentar a isso é logo quando a gente volta da maternidade? Porque é o momento que a gente vai estar mais vulnerável e a mãe vai estar mais sensível nesse período do pós-parto. Então é muito importante que a mãe se cuide nesse momento e que ela possa se olhar com mais amor, que ela possa ter esse momento para ela. E entenda que não é só o cuidado com o bebê que é importante, mas o cuidado também com ela é fundamental. Porque se a mãe, ela está se cuidando e ela está se sentindo bem, ela está se sentindo mais disposta, ela está se sentindo enérgica, ela está se sentindo assim, que ela é uma mãe poderosa e maravilhosa, que a gente tem muita oscilação, né, de humor nesse período. Mas quanto mais ela ter esse sentimento, a gente gerar estímulos nessa mãe, melhor vai ser para ela poder passar por todas as fases que a maternidade nos proporciona. Então é muito importante que ela se cuide. E algumas de vocês podem até pensar assim, mas eu não tenho tempo, Nath, é muito difícil. E aí eu te pergunto, a gente sempre fala que a gente morreria pelos nossos filhos, que a gente daria a nossa vida por eles. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui
com certeza dariam a vida pelo filho de vocês, assim como eu também daria minha vida pela minha filha. Mas eu sempre gosto de perguntar para vocês, mulheres, as pacientes também, você viveria pela sua família, né? Porque você tem que estar viva, você tem que estar se sentindo bem, você precisa estar uma mãe com energia, você precisa se cuidar nesse período para que você possa conseguir passar e superar todos os obstáculos e todos os desafios que a maternidade traz. Porque é maravilhoso ser mãe, é incrível a maternidade, mas ela traz consigo muitos desafios e muitos momentos da maternidade, para a mãe de primeira viagem, são muitos momentos que são solitários, principalmente na madrugada. Eu me lembro claramente das madrugadas amamentando a minha bebê, enquanto eu vi o dia amanhecer e aquela sensação de que aquele momento não ia ter fim, que aquilo que se resumia, que aquilo que era maternidade, meu Deus, como assim? É um amor tão incondicional, mas eu tô tão cansada, ao mesmo tempo... são vários sentimentos. Às vezes a gente fala, nossa, eu deveria estar super feliz, super bem, mas em alguns momentos você não se sente assim, você se sente até um pouco triste. E eu me lembro que nesse momento que eu cheguei na maternidade, muitas mães, às vezes nesse começo, usam mais pijama e ficam com roupas mais confortáveis em casa, até por conta da amamentação, então a gente quer ficar super à vontade. Só que a gente precisa tomar cuidado até que momento que isso vai ser bom para nós. Por que eu digo isso? Quando a gente cria uma rotina, ali por mais conturbado que seja o teu dia a dia ali com o bebê, com as crianças, você precisa tentar criar um mínimo de planejamento e rotina. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu sei, só que o tempo é uma questão de prioridade. Então a gente precisa tentar colocar ali, de tantas tarefas que a gente faz no dia, colocar como prioridade esse autocuidado. Então acordar e ter uma rotina. Depende se você já sabe mais ou menos que o teu bebê vai acordar mais ou menos tal horário. Então acorda um pouquinho antes para que você consiga de repente tomar um banho de manhã. Eu não sei você em que momento você está, mas eu me lembro que assim, na amamentação eu tive muito leite. Então muitas vezes na madrugada eu acordava toda vazada de leite. Então era aquele cheirinho de azedo. Lembro até hoje do leite materno. Então eu queria acordar, tomar meu banho, para que quando a bebê acordasse eu pudesse ali amamentar ela tranquila, me sentindo limpinha, tomada banho. Só o fato de ter tomado um banho para mim já era o suficiente. Entende? Então, quando a gente tá falando de autocuidado, não são coisas grandiosas. Eu quero ir para um spa, vou ficar lá no spa, no meu pós-parto. Claro, seria maravilhoso. Mas se é uma mãe, principalmente, que não tem rede de apoio, isso não vai ser a realidade dela. Então, é por isso que eu falo pra vocês que são coisas pequenas que a gente pode fazer, mas que a gente deve se atentar desde o início, para que a gente possa ter esse olhar para nós, que o cuidado com o bebê é importante, mas que você não se descuide. E eu estou dizendo isso e trazendo esses assuntos, principalmente nessa live aqui, que é uma live de aquecimento para o evento que vai acontecer, o Desperta Mamãe, que vai acontecer quinta-feira agora, dia 1º às 20 horas, que é uma aula onde eu vou dar o passo a passo por emagrecimento saudável no pós-parto. Eu vou falar como foi que eu consegui emagrecer 25 quilos no meu pós-parto de forma saudável. Foram 6 meses que eu perdi 25 quilos, mas foi de uma forma saudável, mesmo amamentando e mesmo tendo ansiedade. E nesse evento eu vou trazer mais o passo a passo. Então essa live de aquecimento é para trazer essa parte do autocuidado da mulher, para que ela tenha esse olhar para ela. Porque muitas vezes a mãe não tem. E às vezes a mãe se sente até culpada por ela estar querendo, de repente, fazer uma unha. Caramba, eu não consegui fazer minha unha. Nossa, mas eu tô sendo egoísta, né? Porque eu não fiz a minha unha e eu tô cuidando aqui do bebê, mas eu não tô cuidando de mim. O que é importante é o bebê estar bem. Se eu me viro. Só que aí é nisso, sabe? Quando a gente vai criando uma rotina, isso passa a ser diário da mãe, assim, sabe? Todo dia você vai se deixando de lado, todo dia você vai se deixando para depois. Quanto tempo que isso passa, né? Quanto tempo vai passando, e aí os dias é aquela mãe que vai passando 2, 3, 4 meses, 5 meses do pós-parto, e realmente ela se olha no espelho e ela não se reconhece. Porque ela sente que ela deu tudo dela pro bebê. E é incrível, ela é uma mãe maravilhosa. Mas e qual é o momento que você tem essa reconexão com você? Que você volta a se olhar com amor, que você volta a se sentir bem. Porque essa parte de não se cuidar no pós-parto, isso a longo prazo pode sim trazer uma depressão para essa mãe no pós-parto. Sem contar a questão da ansiedade. Tem muitos pacientes que têm o comer emocional, que é você comer não porque você está com fome, mas é porque você tem uma insatisfação, uma angústia, uma tristeza, o que seja que você tem, e você acaba levando isso para a parte alimentar. E esse é o grande problema, porque aí é onde a gente vai tendo mais retenção de peso no pós-parto, entende? Então, por que é tão importante a mãe se cuidar?
para que ela possa, o corpo, logo que você sai, que você ganha o bebê, o corpo já começa fisiologicamente a entrar no processo para você voltar ao seu corpo de antes da maternidade, ou para o corpo pelo menos começar a voltar para a melhor forma dele nesse momento. Porque também tem mães que querem voltar ao seu corpo de quando tinha 18 anos ou quando era muito mais nova. E assim como hoje você tem uma outra cabeça, o seu corpo também vai ser outro corpo, porque esse corpo gerou uma vida. Então é claro que se for 9 meses, não é do dia para a noite que a gente consegue recuperar esse corpo. Mas tudo tem o seu tempo e tudo na maternidade são fases. E todas as fases são muito gostosas. É muito bom a gente ver o bebê crescendo, evoluindo, mas é maravilhoso a gente também olhar para nós através do espelho, através das roupas que a gente veste, através de fotos que a gente vê e olhar pra gente também e falar assim, caramba, como eu tô bem, nossa, eu me sinto muito realizada, porque eu sou mãe, me encontrei, tenho meu bem mais precioso, que é meu filho, minha filha, e eu me encontrei nesse papel. Eu achei que ia ser tão difícil e apesar de todas as dificuldades, eu tô conseguindo, tá dando certo. Então isso é muito legal, sabe? Quando a mãe chega nesse ponto que ela consegue ter esse autocuidado com ela e sem se culpar, sem achar que ela tá fazendo demais por ela, quando na verdade ela tá fazendo o mínimo, que é isso que eu vejo. As mães nesse período elas fazem o mínimo por elas e elas acham que esse mínimo ela já tá fazendo até demais, que ela nem deveria estar fazendo, que ela nem deveria estar preocupada com ela nesse momento, só com o bebê. E isso tem um grande problema, como eu falei pra vocês. E aí, a gente sempre ouve uma frase na maternidade, que eu lembro que ela falava assim, nasce a mãe, nasce o coque. Eu mesma, quando a bebê nasceu, já fiz um coque aqui, amarrei, e eu lembro de que realmente muito mais prático, a gente fica mais com o cabelo amarrado, até por conta da amamentação, do período, a gente vai se adaptando ali. Mas a gente precisa também ter esse cuidado da gente também ter os nossos cuidados pessoais, sabe? De poder acordar, como eu disse, você tomar um banho, você poder ter um momento só para você, que seja 5, 10 minutos no dia, que seja um momento para você poder respirar, para que você possa sentir que você está no controle da situação. Porque muitas vezes ali no pós-parto pode ser que você ache que tá tudo fora de controle, o bebê tá chorando muito, não sei o que tá acontecendo, se você tá tendo dificuldade com a amamentação, parece que tudo vira uma bola de neve na nossa cabeça. Então é importante a gente ter esses momentos também da gente cuidar da gente. E onde eu vejo que as mamães mais erram nisso, né? Nesse pós-parto, onde eu vejo que as mães mais se perdem nesse momento entre o equilíbrio entre a maternidade e entre o autocuidado. Muitas mamães, às vezes, elas até se arrumam, mas elas se arrumam por pura obrigação. Porque, vou amarrar aqui, fazer o cabelo, vou... Às vezes elas nem só jogam uma água no rosto, ela não faz nada nesse período, ela simplesmente só faz por obrigação, bota qualquer roupa, se não tá bom ou não, pra ela tudo bem, ou muitas vezes ela fica realmente de pijama, e é o que eu falei, o mínimo que você faz pra você já é muito. E aí é onde eu falo que a mãe precisa acender a luzinha do alerta, sabe? Tipo assim, ei, calma, pera, o que eu tô fazendo? Também ter esse olhar pra ela, assim, sabe? E as mães também, muitas vezes, colocam a culpa também muito no parceiro também nesse momento, ou de porque não tem esse apoio, não consegue fazer nada porque ninguém ajuda. E aí é o que eu até comentei com vocês, que o pouco de tempo que sobra, a gente não pensa em fazer algo pra gente na maternidade. A gente pensa em fazer alguma coisa pra casa, ou eu vou adiantar uma comida, ou eu vou limpar alguma coisa que tá precisando, eu vou fazer alguma coisa que eu entendo que nesse momento vai ter mais prioridade do que realmente eu estar ali cuidando do meu bebê. Então, você cuida do bebê ali, mas no momento que te sobra, que o bebê de repente está descansando, que ele está dormindo, você não tem esse olhar, não tem esse cuidado com você. Então a gente precisa tomar cuidado com isso para a gente encontrar esse ponto de equilíbrio entre a maternidade e entre o autocuidado. E um outro ponto também é que muitas mães vão se deixando e elas nem percebem. E isso acontece muito quando a gente está falando também, quando a pessoa ganha uns quilos, né? Ali acaba não perdendo, né, todo o peso ali que ganhou durante a gestação e também não perde esse peso da retenção de peso ali durante o pós-parto. E quando a mulher se dá conta, quando ela vai vestir uma roupa, que ela percebe que essa roupa não tá tão legal assim,
que é aquele momento que a gente vai se deixando, e assim é também quando a gente vai se liberando em relação, a gente vai se permitindo na alimentação. A gente vai comendo, e aí quando a gente vai ver, a gente fala assim, caramba, acho que eu ganhei uns quilinhos, tira uma foto, e aí você fala assim, não tô tão legal assim. Então na maternidade, o autocuidado também é assim. São coisas que você vai deixando, até o momento que você realmente, quando você percebe, você já se deixou. A mãe que existe em você já dominou e a mulher que tem por trás aí dessa mãe, ela não existe mais, né? Ou ela vai vir uma nova versão, que é isso muitas vezes que acontece até com o corpo da mulher. Tem muitas mulheres que depois da maternidade ficam com um corpo lindo, muito bonito, o pessoal tá falando, nossa, o segredo é ter filho. Ou tem mulheres que o corpo, enfim, muda completamente. E tudo vai ser muito da questão da individualidade, mas é o que eu falo pra vocês. Cuidado, mãezinha, cuidado com essa questão de ir se deixando de lado, que você também precisa se cuidar nesse momento, né, do pós-parto. E como que a gente organiza toda essa questão pra gente encontrar esse equilíbrio entre a maternidade e entre o autocuidado? Como que a gente faz isso? Primeiro passo que eu diria, né, dos 4 passos que eu vou falar aqui com vocês, o primeiro passo eu diria que é você ter rotina, que é você dentro do melhor que você pode, dentro da tua rotina ali com o bebê ou com os outros filhos que você tenha, você precisa ter um mínimo de rotina e planejamento e organização. Porque senão realmente as coisas não vão fluir, você vai deixar o dia literalmente te levar. E aí quando chega no final do dia você vai ter aquela sensação que a gente tem muitas vezes de que a gente não fez nada, de que nada foi bom e de que eu simplesmente me arrastei durante todo o dia. Então o primeiro passo é você, naquele horário que o bebê dorme, que você sabe que geralmente ele dorme, porque os bebês geralmente têm uma rotina assim, né? Ele vai dormir mais ou menos por volta de tal horário. Então, nesse horário que o bebê vai dormir, é o horário que, de repente, eu vou fazer uma unha uma vez por semana. É o horário que, de repente, eu vou fazer meu skincare. Uma vez na semana eu vou passar lá meus cremes, eu vou ficar lá, vou fazer uma hidratação do cabelo, vou ter aquele momento pra mim. Faça o seu spa em casa. Se você não pode sair, né, e deixar o bebê com alguém, por alguns minutos, alguém da sua confiança para você poder se cuidar, que você possa se organizar dentro ali da tua rotina, que seja você cuidar de si em casa mesmo. Só o fato de você cuidar de você, você vai ver como você vai se sentir mais feliz, mais disposta e vai sentir que você está sob o controle nesse momento tão difícil que é essa recuperação aí no pós-parto da mulher, que é sempre mais delicado pra gente. E o segundo passo é você ser prioridade. É você ser a prioridade e não priorizar outras coisas que vêm pela frente. Como, por exemplo, na questão da casa. Eu sei que louça a gente lava todos os dias. Todos os dias a gente tem uma loucinha pra lavar. Então, assim, se todo dia eu lavo louça, porque um dia da semana eu não posso, nesse momento que eu ainda lavo a louça, sei lá, fazer qualquer coisa que eu queira, que seja pra mim, que seja fazer uma meditação, que seja alguma coisa que você goste muito de fazer, que você gostava muito de fazer antes da maternidade, e que depois que a maternidade chegou, ficou mais difícil de você fazer isso, entende? Então, colocar você também um pouquinho como prioridade, porque a gente vai colocando tanto os nossos filhos, e a gente mesmo, a mulher, ela fica, né, esquecida, você vai se deixando. Então, eu diria que o primeiro passo, como eu disse pra vocês, é você ter uma rotina e estabelecer uma organização. O segundo passo para você encontrar o equilíbrio entre a maternidade e o autocuidado é você se colocar como prioridade. Se prioriza um pouco, mulher. Você vai ver o quanto isso vai te fazer um bem danado, de você sentir que você está no controle da situação. Que calma, maternidade veio como um furacão, mudou tudo, mas eu ainda estou aqui, sabe? E o terceiro passo, eu diria que seria colocar na sua agenda o dia que você vai fazer uma unha. Então, por exemplo, a unha da mão, geralmente a gente faz toda semana. Que seja, tô dando aqui o exemplo da unha, tá? Mas é um exemplo. Seja o seu skincare, seja uma hidratação do cabelo, seja o seu momento de autocuidado com você. Então, assim, que dia que vai ser esse dia da semana? Vai ser no sábado de manhã, de repente meu marido tá em casa e ele consegue estar ali, ser meu apoio e cuidar da bebê enquanto eu vou lá no salão fazer uma unha, enquanto eu vou lá no salão fazer uma escova. A gente tá falando de, às vezes, uma hora e meia que você vai ficar fora, pra você poder cuidar de você. E isso já vai ser uma terapia, digamos que uma terapia que vai te fazer você se sentir muito melhor, muito mais disposta nesse momento. Então eu diria que esse é o terceiro passo para a gente poder encontrar o equilíbrio entre a maternidade e esse autocuidado, que é o que vai te ajudar muitas vezes a você conseguir voltar ao seu peso
no pós-parto e vai te ajudar a você conseguir se recuperar, você se sentir muito mais enérgica, você se sentir muito melhor nesse período. E você vai ver que as coisas vão fluindo de uma forma mais natural e tranquila, não vai ser tão pesado, porque o ruim é quando a rotina começa a pesar tanto a ponto da gente se sentir tão sobrecarregada, e quando a gente está se sentindo sobrecarregada parece que nada flui, a gente fica sem paciência com os nossos filhos, acontece qualquer coisa que seja, assim, você já perde a paciência, porque você já está cansado que você não dorme direito nesse período. E ainda mais com toda essa sobrecarga que a gente coloca, com toda a culpa que a mãe sente nesse momento, fica tudo mais difícil. Então, coloque isso em prática, né? Esses passos vão te ajudar muito. E o quarto passo, que eu diria que não é porque ele ficou por último que ele é o menos importante, não, eu diria que ele é um dos principais e ele é super importante, que é uma coisa que você pode fazer que é muito simples, você não precisa de nada para começar, você não precisa investir em nada para você começar, você pode começar em casa. E foi uma das formas que eu encontrei para poder achar o meu equilíbrio entre a maternidade e o autocuidado. E eu tô falando de nada mais, nada menos que fazer um exercício físico. E o exercício físico, quando eu tô falando no pós-parto, eu sei que existe muito essa questão, mas meu parto foi cesárea, será que eu posso voltar a me exercitar? É claro que a partir do momento você tem que ter uma liberação médica, né, desse período, de quando você pode voltar às suas atividades. E muito provavelmente você não vai voltar, se você já se exercitou alguma vez, você não vai voltar logo no pós-parto com todo o gás, colocando peso ou fazendo várias coisas. Não, você vai começar ali de leve. Mas o pouco que você faz, você vai ver o quanto de resultado que isso já vai te dar. Porque tem estudos científicos que já trazem evidências que 10 minutos de exercício, que seja uma caminhada que você faça aí na sua casa, no seu quintal, que seja umas flexões que você faça, que seja, sei lá, puxar uns pezinhos ali que você tiver em casa, já consegue te liberar a endorfina, né, que vai te trazer muita disposição, bem-estar e vai te deixar muito, muito melhor. Você vai ter muito mais energia para esse momento. E quando a gente está falando também de toda a parte do que vem, né, do combo do pós-parto, que vem toda essa questão do estresse, vem essa questão da ansiedade, muitas vezes da angústia também que a gente sente nesse período, o exercício físico ele vai vir como algo que vai te ajudar com tudo isso, né? Não só com a recuperação do corpo, mas com o seu bem-estar, a sua saúde mental, que é tão importante, porque se você estiver com a sua saúde mental bem, você estiver, né, com tudo assim muito claro assim para você vai ver como a maternidade ela vai ser muito mais leve e tranquila nesse momento. E eu me lembro de que quando eu fui liberada no meu pós-parto, eu tava com 55 dias pós-cesárea. E muitas pessoas falavam para mim que eu não ia voltar ao meu corpo, que era muito mais difícil, que depois do parto cesárea a mulher não volta e que eu não ia conseguir me exercitar como antes. Então, muitas crenças limitantes que eu lembro que naquele momento, eu como nutricionista, estava ali no meu último ano da faculdade, eu ficava me perguntando assim, será que realmente isso é verdade? Eu quero viver isso para que eu possa, de fato, ajudar essas mulheres no pós-parto. E eu me lembro de começar a estudar muito sobre isso, e não só estudar, eu coloquei em prática. Porque a partir do momento, eu me lembro que quando eu cheguei na minha consulta médica, na verdade com 20 dias pós-parto, eu já estava me sentindo super bem, super disposta. Eu lembro de chegar na consulta ali de retorno e falar pro meu médico, já posso voltar a fazer uma caminhada? Ele falou, não, o seu único agora exercício é cuidar da sua filha. Ainda não. Eu falei, tudo bem, beleza, vamos lá, continuar me cuidando, tudo. Quando eu fui na minha segunda consulta com 55 dias, o meu médico me disse isso, eu me lembro dele me dizer isso. Que quem se dá alta muitas vezes, é o paciente, porque ele sabe quando ele está se sentindo bem para fazer um exercício. Por exemplo, o dia que você não está muito bem, porque você está muito gripado, ou você está com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, você fala, nossa, hoje eu não vou ir treinar, porque realmente eu não vou render nada no exercício que eu for fazer, porque hoje não vai ser legal. Você sabe, né, o seu limite, você sabe até onde você pode. E aí quando falam assim, não, mas a mulher no pós-parto não pode se exercitar. E isso é um erro muito grande das mulheres no pós-parto, achar que elas devem ficar sedentárias, que elas precisam não fazer nada. E é nesse não fazendo nada, tipo, não, eu tive bebê, não posso fazer nada, que o tempo vai passando, e aí a mãe geralmente, quando eu vejo o bebê dela completou 1 ano, e essa mãe não voltou ao corpo pós-parto, essa mãe fala assim, ai caramba, depois realmente da maternidade, o corpo não volta, nunca mais minha vida foi a mesma. E é aquela mãe que tá completamente desiludida, é aquela mãe que não acredita em mais nada, aquela mãe que tá super triste, aquela mãe que já sente que, sabe, não realmente era aquilo tudo que me diziam. Mas é porque você, no fundo, acreditou nessas vozes, nessas crenças, e você simplesmente não se colocou em movimento.
E quando eu falo que o exercício físico é um dos passos para que a gente possa encontrar esse equilíbrio entre a maternidade e o autocuidado, é porque tem evidência, sabe? É porque eu também vivi isso. E eu vi o quão me fez bem eu começar a me exercitar logo que meu médico me liberou. E aí você fala, mas pode ser que você tinha alguém para deixar tua filha, como é que eu vou me exercitar assim? E não, eu não tinha ninguém, né? Meu marido, como eu disse, ele ia trabalhar, não tinha rede de apoio, não tinha uma pessoa que estava ali à minha disposição, tipo assim, fica aqui com a bebê que eu vou ali. Não, então sabe o que eu fazia? Enquanto a minha neném ia dormir no período da tarde, eu ia me exercitar. Eu tenho vídeos e fotos da primeira vez que eu comecei a me exercitar. E eu me lembro que eu filmei, tirei fotos, porque eu falei assim, eu quero mostrar que isso aqui funciona, que cuidar da alimentação no pós-parto e fazendo um exercício físico, o meu corpo ele vai voltar assim. Eu vou encontrar a melhor versão do meu corpo no pós-parto, que é isso que eu sempre falo pra vocês. Pode ser que o seu corpo hoje, ele não tenha voltado ainda do pós-parto, que você ainda esteja nesse processo de recuperação, mas é importante que você também faça a sua parte, cuide da sua alimentação, tenha uma nutrição raiz, assim, sabe? Que é algo também que faz parte do autocuidado, que é você não só fazer a comida ali pra família, muitas vezes você tem esse trabalho também, né, no pós-parto, que a gente tem que fazer a nossa própria comida ou fazer a comida pra família, mas que nesse momento que você vai fazer a comida pra família, que também seja o teu momento de autocuidado, olhar para aquilo que, os nutrientes que você tá ingerindo e colocando ali, né, pra dentro de você. Porque ainda mais quando eu tô falando com uma mãe que está amamentando, porque não é só o que você está comendo, é do que você tá nutrindo o teu corpo e o teu bebê. Porque tudo que a mãe consome no período de 3 horas passa no leite materno pro bebê. Então isso é uma questão que também vai te ajudar muito com essa questão do autocuidado. E lembrar também que esses 4 passos que eu trouxe aqui para vocês, é claro que são sugestões, cada uma tem uma rotina. Tem mãe que muitas vezes tem um filho e consegue se adaptar de uma forma melhor, tem mãe que tem 2, tem mãe que tem 3 filhos, e assim vai. Cada casa tem uma rotina, mas a principal ideia que eu queria trazer aqui para vocês é de você não deixar de se olhar nesse período pós-parto, de você não deixar de se cuidar, porque a gente cuida muito do outro, a gente tem todo esse cuidado no pós-parto de cuidar do outro. O outro que eu tô falando é o nosso filho, a nossa filha, e muitas vezes até o nosso marido, né? Porque às vezes a gente tem que cuidar também, tem que cuidar do marido também, né? Muitas vezes a mãe tem que fazer tudo ali dentro de casa, é aquela mãe que realmente cuida de tudo, e a gente fica por último. Só que uma hora a conta chega. Uma hora a conta de você não se priorizar, uma hora a conta de você não se cuidar, ela chega. E infelizmente, às vezes quando essa conta chega, a gente fica se perguntando onde foi que eu errei, o que eu fiz que hoje eu tô assim, nessa situação de repente tá ansiosa, nessa situação muitas vezes de você não se reconhecer com o espelho, não se sentir bem, assim, sabe? Não se sentir feliz. Né? A gente fica nessa busca de entender exatamente o que aconteceu aí na nossa jornada depois que a gente foi mãe. Então, eu queria ter ouvido isso na minha gestação. Eu queria que alguém tivesse me falado isso na minha gravidez. É claro, eu fui alertada de que assim, olha, você não vai dormir, você não é fácil, mas a gente só sabe mesmo os desafios da maternidade, as dificuldades, quando a gente passa, quando a gente tá ali no dia a dia, passando por isso, entendendo, conhecendo o nosso bebê, porque eu falo que é um encontro, né? Quando o neném nasce, a gente vai conhecendo o bebê, você não sabe exatamente qual que é a personalidade do teu bebê, se ele é um bebê que chora muito, se ele é um bebê, de repente, que é mais quietinho, né? Que não só chora ali quando quer mamar, a gente não sabe. Então é tudo novo naquele momento, e isso eu diria que é com todos os filhos, né? Com todos os filhos, cada filho nasce diferente do outro. Todos às vezes vêm da mesma barriga, mas são completamente diferentes. E na nossa vida também vai ter momentos e fases também que vão ser assim, né? Fases completamente diferentes e que a gente precisa buscar esse ponto de equilíbrio, esse ponto que a gente se sinta confortável, que a gente sinta que a gente está no controle da situação e não que a gente está sendo comandado ou controlado pela situação. Então eu diria que o período do pós-parto é um período que ele é muito sensível, a gente fica muito vulnerável, a mulher fica muito, muitas vezes ela fica muito, além da sensibilidade, muitas vezes ela fica muito irritada também, muito estressada, porque são muitas mudanças, e a gente com todas essas mudanças, muitas vezes nosso pensamento não consegue acompanhar. Então a gente fica assim, nossa, é tudo isso para fazer, é muita coisa para cuidar,
E aí é nisso de viver no automático que a gente vai deixando de se priorizar e muitas vezes essa mãe não se cuida. E aí é a mãe que o filho vai crescendo e ela foi se deixando de lado. E aí quando você olha a tua foto de muito antes de você ser mãe, você fala, caramba, como eu mudei. E acho que esse é o ponto principal, sabe? Esses 4 passos que foi o que a gente viu até agora. Então, recapitulando, o primeiro passo é você ter uma rotina. Eu sei que o bebê muitas vezes vai ter dias que ele vai estar meio doente, que vai sair da rotina, mas é assim, é o dilema, o lema, né, na verdade, que eu sempre digo. É fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Provavelmente você sabe mais ou menos os horários que teu bebê acorda, o horário que o teu bebê dorme, o horário que ele mama. Você provavelmente sabe disso hoje. Então, dentro dessa rotina, coloca um horário para você fazer algo por você. Seja ler um livro que você queira muito ler, que seja talvez ver uma série que você queira muito ver, ou seja fazer o teu skincare que você quer ver. O segundo passo é você se colocar como prioridade. Então, ver o que você gostaria de fazer naquela semana e falar, nessa semana eu vou ter esse tempo para fazer isso. O terceiro passo é você colocar na sua agenda, tem uma agenda da semana mesmo, do dia e horário que você vai fazer algo especificamente para você, que você vai ter esse momento que vai ser o teu momento. E o quarto passo, que vai te trazer muito resultado e muito benefício, assim, a curtíssimo prazo, é fazer alguma atividade física, um exercício que seja que você conseguir fazer em casa. E hoje em dia a gente tem muita facilidade de conseguir ter várias plataformas que tem essas opções de treino em casa e que vai te ajudar muito. E é isso, e eu queria deixar para vocês que quando a gente faz pequenas ações por nós, mamães, que seja pequenas coisas, a gente sente que a gente está sendo cuidada. Se a gente não pode ser cuidada pelo outro, se você não tem o cuidado que você gostaria, que você tenha esse olhar do autocuidado com você, porque isso vai te trazer muitos benefícios para sua vida, para sua maternidade, para que você possa se encontrar e que por trás do M de mãe você descubra que tem uma mulher maravilhosa aí e que ela às vezes está aí assim meio oprimida, ela está um pouco triste, mas que tudo passa. É uma fase do pós-parto, mas ela passa, todas as fases passam. E é isso, a gente se vê no próximo episódio, que vai ser o episódio número 9 do Desperta com a Nutri. Grande beijo pra vocês e uma boa noite!